Bem-vindo a mais um podcast, Boletim da Quaresma. E hoje, para abordarmos um tema muito interessante e muito prático para os dias de hoje, que é o tema do contentamento e da gratidão. Principalmente os dias de hoje, a sociedade é marcada pela cobiça, pelo o estranho desejo de sempre se querer mais, de se ter mais e de ser mais. As mensagens que nós ouvimos, seja consciente ou inconscientemente, seja claro, objetivo ou subrepeticiamente, sempre nos dizem o seguinte: você é maior do que você pode, você consegue, e isso voltado para a questão de reconhecimento pelos outros e também esse reconhecimento pela posse dos bens, pelas conquistas que se pode fazer na vida. No entanto, a economia nossa, ela é baseada na escassez. Toda a economia é baseada na escassez. Alguma coisa só tem muito valor se ela for escassa. Então, nem todos são presidentes da República, nem todos são governadores, nem todos são artistas destacados, nem todos são jogadores destacados, nem todos chegam a direções de empresa, nem todos se tornam comerciantes ou empresários de sucesso na concepção que nós fazemos, que temos. Nem todos são pessoas reconhecidas, admiradas e louvadas, ou seja, famosos. Como hoje é muito comum aparecer esse desejo, essa nomenclatura de famosos. Isso gera um estado na alma de constante desejo de se ter mais do que se possui e de ser mais reconhecido do que se é. Na realidade, este desejo, este descaminho humano, já estava prefigurado no Éden, na chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Isto atraiu a mulher, dizendo o seguinte: a árvore ela se apresentava como sendo boa para comer, agradável aos olhos e muito bela para se contemplar. Era o caminho das possibilidades, o caminho daquilo que Deus não queria dar a os seus filhos, segundo a palavra de Satanás. Porque é interessante a leitura desse texto, e vou ler aqui na tradução da Septuaginta, que é diferente da tradução que se tem normalmente aqui no português e nas línguas ocidentais, que usam um texto hebraico modificado, já tardio, mas não vamos entrar nessas questões agora. E diz assim: a serpente no diálogo com a mulher, dizendo que com certeza não morrereis, ou seja, se ela se ingerisse aquele fruto. Porque Deus sabe que em qualquer dia em que dele comerdes, os vossos olhos serão abertos, ireis ser como deuses, conhecedores do bem e do mal. A tradução nossa do hebraico diz: sereis como Deus, como se o que fosse apresentado à mulher era ser como o Deus Todo-Poderoso. Não. Aqui falam deuses. Esses deuses que se aparecem no Antigo Testamento são refletidos. Quando vocês olham nos Salmos, assim, na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Na verdade, o termo lá são deuses. Os deuses eram anjos. No paraíso, o ser humano ele podia contemplar realidades que hoje ele não contempla. Então, os anjos, por exemplo, que se mostravam mais gloriosos do que os seres humanos. E aí vem o primeiro passo para a queda ou o nosso desvio, são as comparações.
Eva contemplava os anjos e certamente se encantava com a beleza deles e seus esplendores. E aí, então, a tentação, a dúvida que a serpente lançou era quanto à boa vontade divina de fazer as criaturas tão belas e tão excelentes como os anjos. Ou seja, eles estavam num patamar inferior. O sentimento de inferioridade e a busca por igualdade com os anjos e crescimento e cobiça. Ora, no mesmo jardim estava plantado a árvore da vida. Essa árvore da vida, que era o caminho que levaria o homem para aquilo que Deus tinha projetado para ele. Ou seja, Deus não projetou o homem para ser inferior aos anjos. Deus não criou o homem para ser iguais aos anjos. Mas Deus projetou os homens para ser como ele. Interessante. O homem seria a imagem e semelhança de Deus. Como o Filho do homem, que é Cristo, mostrando Adão realizado, Adão sentou-se à direita do Pai. É a humanidade sentada à direita do Pai, onde os anjos não estão. Ou seja, o plano divino era muito maior para Deus, para os homens, do que eles estavam ainda vislumbrando. Por quê? Porque eles estavam ainda incipientes. Ainda estava no processo de definir o caminho que os tornaria, na sua liberdade, Deus na sua liberdade, tornaria igual ou semelhantes a Deus. E é isto que acontece nos nossos dias. Nos são nos apresentados constantemente as vidas glamourosas, os sucessos, os reconhecimentos. E passamos a desprezar a providência divina para a nossa vida, aquilo que está nos posto diante dos nossos olhos. E como contraponto a isto, nós temos o milagre da multiplicação dos pães. Ora, o milagre da multiplicação dos pães, Cristo nos ensina a viver de maneira adequada. Primeiro, tem uma multidão ali que está para comer e tem-se apenas 5 pães e 2 peixinhos. Neste momento, a racionalização humana não tem valor nenhum, porque foram o que os apóstolos perguntaram. Devemos despedir esta multidão porque nós não temos como alimentá-las. E depois que Cristo disse que eles teriam que dar de comer a elas, mas só temos 5 pães e 2 peixes. O que é isso para esta multidão? Cristo pegou os pães e os peixes. E aí vem o primeiro gesto que nos é completamente pedagógico. Ele deu graças. A vida de gratidão com que se tem. Porque cada situação, cada realidade, cada patrimônio que nós temos, que nos vem, muitas vezes sem até o nosso próprio trabalho, que nos é dado acima do que poderíamos conseguir. Cada providência da nossa vida. Ali está a nossa argamassa para trabalharmos onde Deus está querendo fazer o nosso caminho para Ele. E aí se diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é o bem para desfrutar apenas dos prazeres de possuir as coisas, mas muitas vezes pode ser nos dado apenas um pedaço de terra. E as pessoas dizem, mas eu queria uma terra plantada, eu queria uma terra com já onde eu pudesse colher. Não. Muitas vezes aquilo nos vem, na maioria das vezes, como matéria bruta, porque é lá onde vamos realmente fazer o nosso desenvolvimento. Então Cristo dá graças, o contentamento. A gratidão é algo que está longe, infelizmente, de muitos lares cristãos. Começam que nós falamos, Deus, sou grato por tudo. E na verdade não somos gratos por quase nada. Apenas uma teoria. Porque a vida cristã não é um conceito. A vida cristã é uma experiência. E uma experiência, vejam aqui, que a mulher come do fruto, do bem e do mal.
É a partir da prática que nós desenvolvemos o nosso ser. Ela ingeriu o fruto, ela experimentou do fruto que desconfigurou a sua imagem. E lá estava a experimentar de um fruto que construiria a sua imagem. Portanto, a gratidão ela não pode ser apenas uma coisa teórica. Devemos exercitar em olhar o que temos e pedir a Deus olhos para perceber o que, como por exemplo os apóstolos não perceberam, de ver a multiplicação dos pães e comportarmos como aquelas pessoas da multidão que ofereceram os seus pães, porque alguém teve que fornecer os pães e abrir mão do seu próprio sustento, mas confiando de que Cristo, as mãos santas de Cristo, saberiam fazer muito mais do que as nossas próprias mãos. Entregar-nos a Deus com gratidão e desapego das coisas é o caminho de experimentarmos o milagre. E aí por isso devemos fazer práticas de gratidão na oração. Por exemplo, como temos na ortodoxia, a prática de agradecer a Deus pelos nossos benfeitores. Lembrar das pessoas que foram importantes, decisivas na nossa vida e até mesmo daquele que, ainda que nos ofereceu um copo d'água fria, mas naquele momento aquele copo de água fria significou muita coisa. Isso é providência divina. Quando conseguimos enxergar o valor de um copo de água fria, então poderemos dizer que estamos aprendendo corretamente a vida de gratidão. E aí, como está você nessa quaresma? Indiferente a tudo, como sempre? Desenvolvendo orações mecânicas de uma alma que fala uma coisa e sente outra? Aprenda a se alimentar de Deus. Experimentar é o caminho. Que Deus nos abençoe e nos ajude, agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis